Bom dia a todos, meus queridos, graça e paz. Mais um dia, mais um amanhecer, terça-feira já, segundo dia da semana produtiva, na qual a palavra do Senhor nos trará aqui neste devocional, ou seja, a nossa entrega sincera. Essa é a definição de um devocional, onde o salmista Davi, Salmo 143, no verso 10, vai nos ensinar como estar em terreno plano, buscando o Espírito de Deus. Espírito com a letra E maiúscula. Pois ele começa essa oração, essa súplica de libertação, mencionando sobre o Espírito com a letra E minúscula. Que isso na palavra de Deus, quando está assim na minúscula, se refere ao Espírito do homem. Mas precisamos ter o Espírito Santo, que é aquele que Jesus deixou para nós quando ele subiu aos céus. E ele disse que deixaria o seu Espírito Consolador, Auxiliador. Mas, irmãos, aqui vai tratar sobre alma, sobre espírito com a letra E minúscula, sobre espírito com a letra E maiúscula, que é o Santo de Deus. E eu falo sempre, e não me canso de falar, que a melhor parte de nós é o Espírito Santo de Deus, porque somos corpo, alma e espírito. E a alma, que é o centro das nossas emoções, ela precisa ser tratada pelo Espírito de Deus. Por isso que em Hebreus 4:12 nos contempla dizendo que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante, olha bem, a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então é isso que o salmista Davi está dizendo aqui, essa súplica por libertação. E ele diz exatamente assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Vamos orar para que o Senhor nos ensine nessa manhã ter em nossas vidas esses terrenos planos, para que eu e vocês possamos viver este corpo, a nossa alma tratada pela palavra viva e eficaz do Senhor, e o Espírito Santo do Senhor em nós. Não o espírito morto, com a letra E minúscula, com a alma, ela sendo invadida pelo inimigo e fazendo-nos desfalecer. É esta a visão aqui nesta manhã. Glória a Deus. Pai querido, eterno Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por mais um dia de entrega sincera ao Senhor. Muito obrigado por este devocional. Muito obrigado pelos meus irmãos, onde irão ouvir, irão tirar um tempo para tratar as vossas almas, a alma de cada um. Muito obrigado, Senhor, por me ensinar. Muito obrigado por ter mandado corvos quando foi necessário. Muito obrigado por abrir a porta, a torneira do conhecimento, porque o Senhor faz de acordo com o que o Senhor quer, porque tanto querer quanto realizar em nós é de acordo com a tua boa vontade. E que o Senhor possa cada dia mais me usar para trabalhar esta minha alma, para manter o Espírito Santo do Senhor em mim, para que a minha alma não desfaleça junto
ao espírito do homem, que eu possa ter de fato, continuamente, o Espírito Santo do Senhor. E que os meus irmãos também possam aprender do Senhor neste dia, sobre este feito, sobre essa passagem de alma, espírito com a letra E minúscula e o Espírito Santo do Senhor, que é o Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo, e que os meus irmãos possam de fato receber, interiorizar o teu manual de vida e mudar de vida de fato, deixando a palavra do Senhor dividir a alma e o espírito, para que o mover, como diz a sua palavra, de juntas e medulas, possa dar vida, e o caminhar deles, mediante essas juntas de cada um do seu corpo, da sua alma em si, que vá evoluindo, crescendo, e o Espírito do Senhor mude intenções e pensamentos de acordo com a tua palavra. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, e graças a Deus, não é isso? O salmista Davi começa aqui então exatamente assim, essa súplica por libertação. Atende, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas. Responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entres em juízo com teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Pois o inimigo me tem perseguido a alma. Irmãos, até aqui eu vim até o verso 3. Verdadeiramente, a alma é o bem mais precioso que temos, tanto é que até a questão da salvação, a salvação eterna, o plano salvífico, a nova Jerusalém, quem vai é a nossa alma. O corpo, ele fica assim no cemitério, ele volta para o pó, assim como o primeiro homem foi criado do pó, o homem Adão. E ali o próprio Adão, ele deixou o pecado entrar sobre ele e veio até nós. Então, aí fica essa guerra, essa busca. O inimigo, que é Satanás e a terceira parte dos anjos que ele levou, fica querendo a nossa alma, aprisionar a nossa alma mediante as coisas do mundo. Por quê? O mundo jaz do maligno. E nós temos que viver a ressurreição de Cristo em nós, trazer o Espírito Santo, o Espírito com a letra E maiúscula, que eu vou dizer aqui. Então assim vai dizendo, olha bem, o quadro aqui vai dizer: por isso dentro de mim esmorece o meu espírito, com a letra E minúsculo, espírito do homem, e o coração se vê turbado. Lembra que em Hebreus 4:12, na introdução eu coloquei, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de dois gumes, é apta para dividir alma e espírito. Lá no final vai dizer que ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Por isso que o espírito aqui de Davi estava nesse momento esmorecido, o espírito com a letra E, e o coração se vê turbado, ou seja, as nossas intenções, os nossos pensamentos, e este espírito do homem esmorecido, desfalecido, até então o inimigo está ali vencendo essa alma, o centro das emoções do homem. Então, de outrora, lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero as obras das tuas mãos. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti, como terra sedenta. E dá-te pressa, Senhor, em me responder, o espírito me desfalece. Então Davi estava ali, sem a presença do Espírito com a letra E maiúscula,
e o espírito dele estava desfalecendo por esta alma, por esse coração turbado. Mas a partir do 8 ele começa: faze-me ouvir pela manhã a tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti eleva a minha alma. E assim diz já no 10, ensina-me a fazer a tua boa vontade. Quando a gente faz a boa vontade de Deus, a gente começa a alinhar o nosso terreno. Por isso que ele diz: guia-me o teu bom espírito, com a letra E maiúscula, por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira da tribulação a minha alma. Por tua misericórdia, dá cabo dos teus inimigos e destrói todos os que atribulam a alma, pois eu sou teu servo. Então, quando a gente dá um jeito de restaurar, mediante o mover de Deus sobre nossa vida, sobre a palavra de Deus, então esta alma deixa de ser atribulada. A misericórdia do Senhor chega sobre nós, assim como Neemias, no capítulo 9, no verso 20, nos orienta. Neemias, amados, quem não conhece a história, era um copeiro que ele foi levantado por Deus para reconstruir o muro de Jerusalém. E ali ele chamou a todos, assim como eu estou chamando a todos que querem restaurar a sua alma, que queira colocar o Espírito, com a letra E maiúscula, em suas vidas, para que a sua alma não desfaleça, para que o seu coração não fique turbado, para que você arrependa e confesse os seus pecados, o fato de você deixar a sua alma esmorecer. Aqui diz assim: no dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, de todas as coisas erradas dessa vida. Puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades dos pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia e outra quarta parte dele fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Olha bem o que temos que fazer. Temos que arrepender dos nossos pecados, confessar as iniquidades dos pais, que são os pesos emocionais e espirituais geracionais. Se nossos pais erraram em determinadas áreas, nós temos que apresentar isso a Deus, e logicamente sem culpá-los, porque na verdade todos são vítimas dessa natureza pecaminosa de Adão. O que temos que fazer é curar para não reproduzir e não apontar, não julgar ninguém. Assim como esse povo, o povo da linhagem de Deus fez, aqui no 20, olha bem o que acontece. O que Deus fez aqui para Neemias, o povo ali de Israel, que ele está disposto a fazer a mim e a vocês, para que a nossa alma não desfaleça, para que a gente viva caminhos terrenos planos. Olha bem o que ele diz: e lhes concedeste o teu bom espírito, com a letra E maiúscula, para os ensinar. Não lhes negaste para a boca o teu maná, e água lhe deste na sua sede. Maná aqui faz ligação direta à provisão à sua vida, assim como o povo que saiu do Egito recebia esse maná diariamente. Então aqui trata-se de provisão, e a água lhe deste na sua sede. Então, se a gente tem sede, assim como aquela mulher samaritana que Jesus disse a ela que ele tinha uma água
para dar para ela que ela nunca mais teria sede. Referência a esta, a palavra de Deus. Então é isso que eu e vocês precisamos para ter o Espírito Santo de Deus em nós. E assim, segue aqui, Isaías 26:10 também nos ensinará. Olha bem, Isaías já era um profeta, aqui ele disse exatamente assim: ainda que se mostre favor ao perverso, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão ele comete a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Certamente aqui Isaías queria ensinar para mim e vocês, e logicamente o povo desta época, e a palavra de Deus é para todas as épocas, e a palavra de Deus não é um livro de história, e sim um manual de vida, que muitos que você pode estar observando, talvez está se dando bem nessa vida, que aqui trata-se aqui de um perverso, que às vezes ele não aprende a justiça de Deus na terra da retidão, ele comete a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Então, para você não preocupar com estes, porque o que você precisa viver e você precisa aprender sobre a justiça de Deus, porque a gente tem que nos atentar à majestade do Senhor, nosso Deus. Então é isso que precisamos, nos posicionar, conduzir as nossas vidas desta forma, para que de fato, eu já fecho esse raciocínio e digo a vocês, que se o Senhor viver em nós, esse Espírito com a letra E maiúscula que está no verso 10, se a gente ser guiado pelo bom Espírito de Deus por terreno plano e viver o Senhor por amor ao nome dele, por amor à justiça dele, ele tira da tribulação a nossa alma. E a misericórdia dele chegará sobre a nossa vida e ele dá cabo dos meus e dos teus inimigos e destrói todos os que atribulam a alma. Pois eu sou e você deve ser servo deste Deus que faz todas estas coisas. Porque você às vezes se posiciona dizendo: eu quando eu quiser eu paro de beber, eu quando eu quiser eu paro de prostituir, eu quando eu quiser eu paro de mentir, eu quando eu quiser eu paro de usar drogas. Mas eu fecho essa mensagem dizendo que neste manual de vida chamado Bíblia Sagrada, quem diz que é alguma coisa é o Senhor nosso Deus. É Ele que precisamos ter em nossas vidas, ter no centro das nossas emoções, que é a nossa alma, Ele, o Espírito Santo, conduzindo tudo isso. Porque a palavra diz que Deus afirma aqui, que Ele diz assim, eu sou. Eu, mais uma vez, com a letra E maiúscula, porque quando nos referimos ao nosso Senhor, é com a letra maiúscula. E vocês sabem muito bem que ele disse, eu sou. E eu e vocês somos comedores de arroz e feijão, que contamos com a misericórdia do Senhor, para Ele querer e Ele realizar em nós de acordo com a boa vontade dEle. E se atentem a que Isaías disse aqui, não queira invejar o perverso que não conhece a justiça de Deus e às vezes se dá bem aqui nessa terra. Ele pode se dar bem alimentando esta alma e o espírito com a letra E minúscula. Mas para ter Deus, para ter a vida liberta,
e libertar os seus. Por isso foi mencionado aqui sobre iniquidade. Todo mal que você faz, todo pecado, toda forma errada de vida, você está alimentando uma coisa chamada iniquidade e você está levando os seus a viver este padrão errado, a continuidade deste padrão errado. Não estou dizendo que eu ou os homens de Deus aqui na terra não vá pecar, mas peque e se arrependa, mas não tenha a iniquidade, que é a entrega a viver o padrão deste mundo. E fecha esse raciocínio, desejando a vocês um excelente dia. Espero em Cristo que vocês tenham entendido e vocês possam avançar para ter a presença do Senhor e esta sua alma sendo do Senhor nosso Deus no dia da salvação e vivendo o plano dentre aqueles que herdarão o reino de Deus, tendo posição desde agora aqui na terra. Fiquem em paz. Deus abençoe.